convidar os irmãos, abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos estar, lógico, pensando um pouquinho nessa Páscoa, pelo menos nessa noite, sobre a ressurreição, marcas da ressurreição. E domingo que vem vamos estudar outros temas da Páscoa também, né? Eu queria te convidar, meu irmão, você pode ficar de pé mais um pouquinho, para a gente ler esse texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade, a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois deles ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Quem diz um amém? Amém. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Pode sentar, meu irmão. Marcas da ressurreição. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então há poder na ressurreição, e nós desfrutamos desse poder. Primeira marca que eu queria destacar, e hoje eu não vou ser muito batista não, vou ter mais marcas do que 3, mas vão ser bem rápidas, é a presença das mulheres. Primeiro destaque da ressurreição de Jesus é a presença das mulheres. O texto, é claro, diz que quando terminou o sábado, então Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram até o túmulo. Elas compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Então, irmãos, é maravilhoso lembrar que as mulheres sempre estiveram presentes na vida de Jesus, durante o ministério, na crucificação e na ressurreição. Elas foram as primeiras realmente a desejar estar perto do Senhor, ungir o seu corpo. Algumas dessas mulheres com marcas profundas de transformação na sua vida, né? Como Maria Madalena, que Jesus
curou, libertou, expulsou sete demônios dela. O que elas queriam fazer? Perfumar o corpo de Jesus, ungir Jesus. Era um costume da época, né? Quem morria, eles preparavam lá um perfume, uma unção, para que pudesse colocar sobre o corpo da pessoa. Jesus já havia sido ungido por Maria, irmã de Lázaro e Marta, quando ele esteve em Betânia, na casa de um certo Simão, ex-leproso, no momento de uma refeição. Nós conhecemos bem essa passagem, né? Criticaram muito Maria por causa disso, porque ela gastou dinheiro com aquele perfume caro e ungiu o Senhor, mas o Senhor protegeu Maria, dizendo que ela fez uma coisa boa com ele, preparou-o para a sepultura. Então, Maria e Marta e tantas outras mulheres, né, fizeram parte da vida de Jesus. Queria dizer nessa noite, irmãos, como as mulheres são importantes, né, na sociedade em que vivemos, no meio da família, na igreja do Senhor, na obra missionária. Temos mulheres especiais de Deus trabalhando em campos de missões, como a Neuzete Flores, que está há mais de 20 anos no Peru, uma pastora lá, respeitadíssima, como o Zazá, que está lá agora na Espanha, mas trabalhou tanto tempo no norte da África, mulher de Deus. Quantas missionárias e quantas esposas de pastores que são pastoras também e que se dedicam bastante, né, na pregação, na obra do Senhor, na evangelização. As mulheres têm um papel maravilhoso na vida de oração, na obra de caridade, como esposa sábia que edifica o lar, como mãe dedicada que ensina os filhos no caminho do Senhor, e assim vai. Eu queria dizer para as irmãs nessa noite, né? Continuem servindo ao Senhor com alegria. Amém, irmãs? As mulheres são importantes e fizeram parte dessa ressurreição antes que os homens. Aleluia. A palavra diz, irmãos, que no primeiro dia de semana, bem cedo, elas foram para lá, mas elas estavam bem preocupadas, né? Porque sabiam que havia uma pedra tampando o sepulcro, né? E quem que ia tirar a pedra? Estavam preocupados. E eu pergunto, onde estavam os homens que poderiam ajudá-las, né? Cadê os varões? Cadê os discípulos? Pelo que a gente lê na Bíblia, os discípulos estavam com medo, estavam escondidos, e fazia parte daquele momento, mas as mulheres se sentiram sozinhas naquela hora, os homens realmente não estavam juntas. Mas quando elas chegaram, elas viram que já estava aberto o sepulcro, e havia ali, na narração de Marcos, um homem, um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, né? E ali ficaram com um certo medo. Lá em Mateus, se você for ler a narrativa de Mateus, ele vai dizer que um anjo desceu do céu, houve um terremoto, a pedra foi removida e os soldados que estavam vigiando ali ficaram apavorados, e, né, todos temeram aquele momento da ressurreição de Jesus, da pedra que se abriu, da presença da glória de Deus naquele lugar. Mas aquele jovem vestido de branco falou para as mulheres: não tenham medo, não tenham medo, vocês estão procurando a Jesus, né? Certamente que sim, elas foram até lá no sepulcro, né, irmãos? O Nazareno, mas ele não está mais aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais aqui. Olha, venham ver o lugar onde ele estava. Medo, medo. Todos que andavam com Jesus naqueles dias, naquela hora, estavam com medo. Por quê, irmãos? Porque a presença de Jesus trazia segurança. Ter Jesus, andar com Jesus, ouvir Jesus, ver os sinais que ele fazia. Para aqueles homens que caminharam 3 anos com eles, irmãos, foi uma maravilha. E eu estou para dizer que não existe gente mais feliz do que aqueles 12 que puderam andar 3 anos todos os dias com o Senhor e ver tantas coisas maravilhosas. E agora Jesus é tirado, ele morre, eles não conseguem ainda fazer aquela associação, isso tinha que acontecer, vamos ficar tranquilo, porque na verdade, irmãos, eles não deviam estar com medo, deviam estar reunidos e falar assim: ó, irmão, vamos esperar, domingão é dia de festa, o Senhor vai ressuscitar. Não era natural? Quantas vezes Jesus tinha falado para eles: ó, é necessário que eu morra e sofra e tal, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Mas parece que deu um branco em todo mundo, né? O desespero. E é interessante isso, irmãos, porque é assim, nós somos assim,
Não somos assim? A gente é crente, a gente ama Jesus, a gente tem a palavra de Deus, mas às vezes a gente tem situação na vida da gente que traz medo, apreensão, e parece que a fé que a gente tem no Senhor, ela dá uma sumidinha assim, e o medo toma conta da situação que nós estamos vivendo. Quantas vezes não acontece assim na nossa vida, né? E está errado? Não, ter medo não está errado, ter medo não está errado, o que está errado é a gente deixar o medo tomar conta do nosso coração. E foi isso que aconteceu com eles lá. Eles estavam com medo dos romanos, dos líderes judaicos ali, do futuro. Como é que vai ser o futuro? Então, meus irmãos, a gente sabe que é muito melhor enfrentar as lutas, as dificuldades e o medo junto de Jesus. Posso ouvir um amém? Não? Amém. Às vezes vem o desemprego, a gente escuta de irmãos que foram mandados embora, não só daqui, de outras igrejas. Às vezes vem a doença, tem gente assim, sofrendo com a família. A esposa sofre com o marido, queria ver o marido melhor espiritualmente, e o marido sofrendo com a esposa, que está com o coração meio dividido em relação às coisas da casa. A gente que é pastor, irmãos, e que convive com o povo, e sabe dos problemas, sabe que é incrível, né? Era para tudo estar bem, era para a família estar unida, é para o marido e a esposa estarem bem, mas situações, adversidades, falta, quem sabe, de uma vigilância maior, de buscar os dois junto ao Senhor, né? Vem problemas. Pastor, mas como é que vai com os problemas? Eles vão existir sempre. Como nós vamos enfrentar é que é a questão. A gente pode enfrentar carnalmente, humanamente, racionalmente, ou pelo agir de Deus na nossa vida. Então, meu irmão, não deixa o medo tomar conta da tua vida, né? É uma coisa interessante, né? Quando eu aceitei Jesus muito cedo, né? Com 17 anos, eu não fui criado num lar evangélico, então, criança, não fui na escola dominical. Mas com 17 anos, pela graça de Deus, aceitei Jesus, fui para a igreja, então, considero que foi cedo, né? E logo o Senhor me deu uma chamada para o ministério, aí eu fui estudar teologia, era jovem, não sabia direito todos os processos do que é ser pastor, do que é denominação, mas eu queria servir a Deus, fui estudar, e aquela coisa, né, de jovem assim, desejoso de fazer a obra do Senhor, não se preocupava com o futuro. Como é que vai ser no futuro? Como é que Deus vai me sustentar? Será que eu vou ter recurso? Não vou ter recurso? Lógico que preocupava estar sozinho, né? Estar sozinho, não ter uma esposa, isso preocupava, né? Reclamei algumas vezes com o Senhor, deu umas choradinhas tal, porque começou a passar alguns anos, 21, 22, 23, 24, eu quase me formando e não tinha uma esposa. Isso traz apreensão no coração de qualquer jovem, né? Os nossos jovens que estão aqui também, sonhando em ter um lar, se isso não acontece, fica numa luta. Mas assim, eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus ia preparar, né? Alguém ia aparecer, né, irmãos? Misericórdia, né? Não é possível, né? Não. E depois o pastor Pedro vinha para mim e falava assim: irmão Roberto, a gente precisa de um pastor auxiliar aí, mas vamos precisar casar, né? Deu uma forçadinha assim. Aí houve lá uma direção de Deus, com a ajuda de um pastor. A Rita está dando aula hoje, quer dizer, ela está aqui. Ah, ela está aí? Está lá no fundo, escondida? Hoje eu apoio em casa, irmão. Aí Deus preparou, né? Realmente, às vezes eu falo para o jovem assim: está muito difícil, vamos dar uma ajuda. Mas, pastor Guilherme, tem que ajudar esse jovem aí, irmão. Nós temos que apresentar encaminhar, falar: olha, você não está tendo visão, mas olha, aquela pessoa lá, pode crer, ó, vai orar, vai buscar, começa a conversar que pode dar um negócio. Irmão, comigo foi mais ou menos assim. O pastor se virou e falou assim: não, olha, Roberto, tem uma irmã para você aqui, tem uma pessoa na igreja que está preparada para ser esposa de pastor, tal. Irmão, hoje eu apanho em casa. E eu já conhecia a Rita, falei: não, a Rita é interessante e tal. E aí ela desmanchou, ela está me olhando lá. Aí ela desmanchou o namoro lá, eu estava sozinho, eu falei: não, eu vou lá para Sorocaba. Está tudo gravado, meu Senhor da glória. Essas gravações são horríveis. E foi uma bênção, a gente se encontrou, graças a Deus, né? E estamos aí, 25 anos juntos. Sempre foi bom, sempre foi maravilhoso, nunca teve problema? Não, teve problema, teve dificuldade, todo mundo tem. Mas, irmãos, Deus quer abençoar os nossos lares, as nossas famílias, né?
Então nós precisamos vigiar, porque a família é o centro da igreja, da sociedade. Irmãos, não deixa que o inimigo venha invadir a sua casa e tirar a sua paz, não deixa, fica firme na palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aquele varão disse para as mulheres: olha, vão e digam aos discípulos e a Pedro, que o Senhor está indo além de vocês na Galileia, e ele, verso 7, vai encontrar com vocês lá. Então, aqui tem uma segunda marca, a boa notícia. As mulheres receberam a incumbência de dar a boa notícia: Jesus está vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A melhor notícia do mundo. Ele não morreu, aliás, morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele é o autor da vida, ele está vivo para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor. E as suas promessas são vivas e presentes, e ele ressuscitou, e a sua ressurreição é verdadeira. Agora veja só, irmãos, veja só, como que deve ter sido difícil na pregação do Evangelho, no primeiro século, que essa verdade da ressurreição ficasse na mente das pessoas. Por quê? Jesus apareceu lá para os 12, para as mulheres, para 500 irmãos depois. Paulo vai escrever isso em Coríntios e vai dizer que ele apareceu para várias pessoas, inclusive para Paulo fora de tempo, né? Mas já tinha gente dizendo: mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Quem não viu ele ressurreto já começou a pôr dúvida. Então, coisa interessante, mas Deus deu para as mulheres essa boa notícia, que elas tinham que levar para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Paulo lá em 1 Coríntios, ele cita todos esses testemunhos da ressurreição, ele esquece das mulheres, hein? Sei não, irmãos, eu acho que Paulo era meio machista mesmo, o negócio dele não é, que ele fala que Jesus apareceu para um monte de gente, menos para as mulheres. Mas nós temos o registro dos evangelhos, glória a Deus, que Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Agora diga para o seu irmão aí: Jesus Cristo vive. Está fraco, né, irmãos? Pô, tá louco, assim parece que está morto. Vamos falar de novo: Jesus Cristo vive. Aleluia. Os irmãos mais novos não conhecem, não sabem da história da igreja, não sabe da história da igreja, mas nós temos uma história de Jesus Cristo vive aqui na igreja, que o templo antigo tinha um painel de isopor, que ficou aqui mais de, quantos anos, pastor Nélio? Uns 15, 20 anos, né, irmão? Desde a primeira igreja, foi colocado isso aí, acho que no tempo do Dan, quando teve aqui um congresso aqui da MOB, aqui em Curitiba, foi colocado aqui, Jesus Cristo vive, e ficou anos a fio. Agora a gente trocou aqui e não pôs mais, tem que pôr de novo. Jesus Cristo vive, louvado seja o nome do Senhor. Então elas assustadas foram, né, e então Mateus informa que depois que elas viram um anjo, Jesus apareceu para as mulheres, lá em Mateus fala assim, e ele mesmo disse: vão avisar os meus discípulos que eu ressuscitei. Então, meus irmãos, nós temos uma boa notícia, então não importa o caminho difícil que o mundo anda, irmãos, não importa, não vai melhorar esse caminho difícil, não vai, mas não importa isso, por quê? Né? As crises financeiras, as doenças epidêmicas, assim, a violência crescente, é interessante, você pega jornal, e eu não estou falando desses jornais assim, normais, né, da televisão aberta, a Globo News, por exemplo, que vai trazendo mensagem a cada meia hora, repetindo as mensagens e tal, morre gente aqui, cai avião ali, bate carro ali, pessoas são assaltadas e tal, agora no Quênia, né, irmãos, quantos cristãos, está um choro, não tem mais perseguição, olha a perseguição, irmãos, então, a coisa não está fácil, mas não importa nada disso para nós, amados irmãos, nós temos uma notícia maravilhosa, que Deus ainda está salvando vidas, através de Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia, Ele está salvando, se nós estivermos pregando, se a igreja estiver pregando, se a igreja estiver agindo, Deus está salvando, Ele não vai salvar do nada, Deus não vai salvar do nada, irmãos, vai salvar pela nossa mensagem, a boa notícia que Ele nos deu, aleluia, tem que ser isso,
Então, irmão, não dá para a gente parar de falar desse amor, não dá para falar de falar de Jesus para as pessoas, de dizer que Jesus é maravilhoso, o que Ele fez pela nossa vida. Não pare de falar de Jesus, seja um Jesus, sabe, seja até, quem sabe, assim, um pouquinho chato às vezes, com sabedoria, mas fale de Jesus, irmão. É melhor ser chato falando, do que ser bonzinho e não falar nada de Jesus. O que você prefere? Chegar no céu e Jesus vai falar assim, pô, você não falou de mim. Aí assim, mas eu não queria ser chato. Eu não queria ser chato. O pastor disse lá na igreja, olha, larga a mão de ser um crente chato, que fica o tempo todo falando de Jesus, só viva Jesus no seu testemunho. Não, é importante viver Jesus no testemunho, né? Porque se eu falo de Jesus e não tenho testemunho nenhum, eu vou estragar tudo, está certíssimo. Mas se eu não falo, como é que vão crer? Como é que vão aceitar? Como é que vão ser confrontados com a palavra de Deus? Ontem os jovens estavam aqui no culto e tal, aí sempre chegam uns visitantes querendo falar com o pastor, né? Quando alguém vem falar com o pastor aqui é porque está precisando de ajuda financeira, é sempre assim, né? Mas eu fiquei conversando com um rapaz ali e tal, a gente começou a conversar, e ele começou a falar, ele mostrou uma Bíblia, falou que tinha Bíblia, eu falei, vamos investigar esse negócio aqui, vamos ver se esse cara conhece a Bíblia. Eu comecei a fazer as perguntas, fala alguma coisa assim e tal, daqui a pouco ele começou quase que pregar para mim. Eu falei, bom, conhece a palavra. Dei uma oferta para ele, porque precisava dormir em algum lugar. Eu falei, olha, o que você vai fazer com esse dinheiro é tua responsabilidade daqui para frente. Não vem amanhã aqui pedir dinheiro na igreja, você foi ajudado hoje. Eu faço uma coisa que os diáconos já proibiram, de dar dinheiro para as pessoas. Mamãe, uma pessoa precisa de um dinheiro para dormir, está na rua, você vai fazer o quê? Vai mandar ele embora sem ajudar? Como é que você faz? Não dá, né? Eu falei, amanhã não vai pedir não, hein? Mas assim, testando ele, eu percebi, ele conhecia a palavra, ele foi falando, citando textos, situações. Garante, irmãos, que serve a Deus, que está vivendo, não garante nada, mas pelo menos mostra que a pessoa realmente está buscando o Evangelho de alguma maneira, não sei, ouviu a palavra de Deus em algum lugar, tá certo? Mas sabe o que acontece aqui, irmãos? Acontece o seguinte aqui, que mais uma marca da ressurreição, a fé. Nós vimos a presença das mulheres, nós vimos, qual foi a segunda marca? Vou indo aqui, passou a segunda marca, misericórdia. Qual que é a segunda marca, irmãos? Boa notícia, as boas notícias que Deus nos deu. E aí, a fé é a terceira marca. Porque quando as mulheres chegaram para os apóstolos e falaram assim, Jesus ressuscitou, nós vimos ele, eles creram ou não? Sim ou não, irmão? Não, depois apareceu outros, falaram, nós também vimos, eles creram? Não creram nas mulheres, por quê? Então, meus amados irmãos, é interessante, a ressurreição tem que ser acompanhada de fé. A ideia da ressurreição não é somente da nossa fé cristã evangélica, né? Você sabe muito bem que o islamismo prega que Maomé foi assunto ao céu, que a igreja católica diz que Maria foi assunta ao céu. Nós temos o testemunho da Bíblia Sagrada, eles têm do Alcorão e da tradição religiosa. E quem está certo nessa história da ressurreição? Cada um tem a sua fé e a sua forma de crer ou não crer, irmãos. Lógico, eu prefiro crer na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, e em Jesus, porque está registrado lá que Ele ressuscitou. E olha o que Paulo diz lá em Coríntios, irmãos, a respeito da questão da ressurreição, argumentando esta verdade, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé. Então, irmãos, se Jesus não está vivo, não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui, irmãos. Para que nós estamos aqui? Inútil é a fé de vocês, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quem dormiu crendo que um dia ia ressuscitar, também está perdido. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, olha o que ele está falando, esperança em Cristo, só nessa vida, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão.
Noutra versão fala, os mais miseráveis. Noutra fala, os mais dignos de lástima. Então, veja só, vamos raciocinar o que Paulo está falando, irmãos. Imagina só uma pessoa aceita Jesus lá, com 15 anos de idade. Eu vou chutar mais, 20 anos, com 20 anos de idade. Ela já vem carregada do mundo de pecado, né? Mas ela é liberta, muda a sua forma de pensar sobre a vida, começa a viver com Deus, a estudar a palavra, a viver uma vida de oração, começa a vir na igreja, e a sua vida começa a ser abençoada e próspera. Ela vive uma vida feliz e de paz, ela tem uma família, constitui uma família maravilhosa, casa, tem filhos, cria os filhos na igreja, né? E eu diria assim, é lógico que mesmo que não haja ressurreição, irmãos, valeu a pena seguir a Jesus essa pessoa, se desviou do mal, parou de fazer besteira, viveu uma vida de paz. Essa seria a nossa linha de raciocínio. Mas Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo for só nessa terra, somos miseráveis, irmãos. Estamos perdidos. Então, queridos, a ressurreição não pode ser uma experiência só da Páscoa, só de abril, só de cada ano, quando o pessoal faz lá na pedreira Paulo Leminski uma encenação, em outros lugares do país, a gente vê até artista fazendo, encenando, eles vivem aquilo que Jesus viveu, aquela fé daquela apresentação, mas e daí? Quem garante que esse povo está vivendo a ressurreição todos os dias da sua vida? Quem garante que esse povo está salvo mesmo, esperando Jesus voltar? Quem garante que se a igreja for arrebatada, eles vão subir com o Senhor? Quem garante que eu e você vamos, irmão? Quem garante? A fé na ressurreição, a fé nessa mensagem tem que ser uma coisa viva, né? Eu diria que a fé é o gatilho para que a gente creia realmente nessa ressurreição. Eles não creram, né? Não creram nas mulheres, e aí, irmão, Jesus dá um puxão de orelha neles, bem dado, aparece no meio deles e diz assim: por que vocês não creram? Verso 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Aí olha a situação, irmãos, olha a situação. Jesus aparece para as mulheres vão, contam para eles, para os discípulos, nós não cremos. Aí Jesus aparece, aí com um cara de tacho, Jesus puxa a orelha deles, olha o que Jesus fala em seguida: ide e pregai o evangelho. Vocês vão encontrar, quase que ele falou assim, está vendo aqui, vocês não creram, né? A hora que vocês começarem a pregar e encontrar um monte de gente que não crê também, vocês vão ver como é bom o negócio. Mas ao mesmo tempo é impressionante, né? Que Jesus falou assim: não vou dar essa missão para esses caras. Eles não creem nada. As mulheres testemunham, eles não creem. Não vou dar missão. Mas Jesus olha para eles, andou 3 anos com eles e falou: não, tem que ser esses mesmo. Não tem jeito, não vou dar para outros essa missão. Depois o Espírito Santo vem, dá uma acertada nas coisas, melhora a situação. É verdade, é isso, irmão. Mas Jesus faz o desafio para eles: vão e pregam, exatamente no momento em que eles estavam incrédulos. Como é que nós vamos pregar se a gente não acredita, irmãos? Muitas vezes não pregamos porque não acreditamos mesmo. Não está vivo aquilo, está só aqui, não está no coração, está na mente, está na razão, está no intelecto, mas não está no coração, não está na vida, não vai pregar. Não é verdade, irmãos? Se a gente não crê de todo o coração, se esse crer não for uma revolução na nossa vida, nós não vamos anunciar esse evangelho. O que a gente quer da nossa vida, irmãos? O que a gente quer da igreja?
um lugar gostoso, com boas programações, que satisfaçam a nossa vida espiritual, que mantenham o nível espiritual dos meus filhos, uma igreja que tenha bom trabalho com criança, porque eu quero que os meus filhos, pelo menos não fiquem no mundo, fiquem na igreja. O que a gente quer, irmãos? Quando Jesus olhou para aqueles homens e falou assim, olha, vocês têm que ir pregar, isso é a coisa mais importante que tem que acontecer. Então, irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque, mesmo sendo pastor, pode ser que eu não esteja pregando o evangelho, certo? Sou pastor, estou aqui tantos anos, já preguei tantos cultos aqui. Pregar no culto aqui não quer dizer que eu estou pregando o evangelho no dia a dia lá fora, em outros lugares, aproveitando oportunidades. Os nossos jovens que estão lá na faculdade, lógico, vai para a faculdade, vai estudar, tem a profissão para correr. Se só se envolver com isso, ninguém vai perceber que há uma ressurreição naquela vida. Se não houver ressurreição na nossa vida, irmãos, as pessoas não vão perceber que nós somos do Senhor. Bom, eu nem sei porque eu estou falando nesses termos aqui, porque nem está aqui no esboço tudo isso, tá? Mas é isso, na verdade é isso. Jesus diz, vão pelo mundo e pregue o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus aponta para a missão, a boa notícia, nós falamos que as mulheres tiveram a boa notícia de anunciar que Jesus está vivo. Nós temos uma boa notícia, mas nós temos uma missão. Além da boa notícia, irmãos, olha só, tem a missão. Vai e prega o evangelho. Porque a boa notícia acontece naquele momento. Oh, Jesus está vivo, todo mundo se alegra e depois esfria. Ah, mas Jesus ressuscitou mesmo? Ah, que papo furado é esse? Aí vem a missão. A missão pega, a missão ela é uma busca, né? Vai exigir esforço, determinação. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos falar desse nome poderoso, nós precisamos anunciar o Senhor, senão as pessoas não vão ser salvas. Então, irmãos, qual é o interesse de Deus quando fala daquela parábola assim, ó, chame todos, porque a casa tem que estar cheia no dia do banquete do Cordeiro, tem que estar cheia de gente. Se a gente não pregar, não vai estar cheia de gente. Então, presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. A ressurreição, ela é ativada na vida das pessoas pela pregação do evangelho. Quando a gente anuncia o Salvador Jesus, a obra da cruz, o perdão dos pecados, quando você anuncia o evangelho, ativa a ressurreição. Se você não pregar o evangelho, a pessoa pode ser religiosa, está na igreja, ela não vive a ressurreição, ela não crê na ressurreição, tem medo da morte, está cheio de cristão aí com medo da morte. Eu pergunto, irmão, você acha que dos 140 que morreram no Quênia lá, é todo mundo salvo? Sei não, hein? Se você está aqui hoje e não crê nessa ressurreição, não vive essa ressurreição, você, meu irmão, e eu somos dignos de compaixão. Agora, presta atenção aqui, irmãos, ó. Quem tem a perder e não crer na ressurreição é o homem, Deus não tem nada a perder, Deus não tem nada. Todos os que salvam ou os que se perdem estão debaixo do poder da mão de Deus, da soberania de Deus, vão glorificá-lo ou no céu ou no inferno, no lago de fogo, que seja. Entende, irmãos? Se alguém não crê na ressurreição, para Deus não muda nada, não vai alterar nada, a sua essência, o seu caráter. Mas se o homem não crer, isso vai fazer diferença total na sua vida, porque crer é abrir uma porta, eu vou até dizer mais, um portal para a eternidade, para um outro mundo. Quem que vai entrar, irmão? Só a igreja santa, só a igreja santa, só a igreja lavada, só a igreja. Olha, Jesus fez a obra por nós, a gente sabe, mas a igreja tem que estar fazendo valer essa obra, né? Correndo atrás desse amor de Jesus. A igreja tem que estar vigiando. Amém ou não, irmãos? Eu não estou pregando que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Não, não é isso. Eu estou falando que não dá para viver uma vida mole de crente. Tem que ser uma vida de vigilância, fugir do pecado, estar na presença do Senhor. Porque, irmãos, a coisa não é brincadeira, não.
Lógico que Jesus conquistou a salvação por nós, Ele nos deu, nós cremos, nós estamos nessa fé, não tenha dúvida disso. Mas crer na ressurreição é receber um passaporte de viagem celestial. Vamos viajar. Quem tem medo de viajar de avião aqui, não vai ter problema nenhum no arrebatamento, irmão. Vai voar nos ares com o Senhor, vai ser uma bênção. Então, irmão, a pergunta é: como é que está a tua fé sobre a volta de Jesus, sobre a tua salvação, sobre essa ressurreição que é uma verdade que você tem que viver todos os dias da sua vida? Então, amados, veja só, estamos terminando, vamos falar só de mais um sinal, que são os sinais. Os sinais, verso 17, Jesus falou assim: esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Os sinais são para os que creem. Irmãos, os sinais são para aparelhar o cristão para a obra do evangelismo. Jesus falou assim: ide e pregai. Vocês vão? Vamos. Então, peraí, vou dar um sinalzinho para vocês, vou dar uma força, vou dar uma ferramenta. Vocês vão pregar, vocês precisam disso, dos sinais. Para que é os sinais, irmãos? Para quem prega o evangelho, para quem obedece Jesus. Ide pregar o evangelho, são ferramentas. Os sinais são sobrenaturais e são acompanhados de fé aos que creem. Você pode ativar, eu estou falando dos negócios aqui, né? Portal, tal. Você pode ativar os sinais de Deus na sua vida. Como, irmão? Pela oração e pela fé. Não é isso? Quando Jesus falou que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, ele falou assim: essa caça de demônios sai com oração e com fé, porque precisavam crer que também ia acontecer. Então, meus irmãos, aí alguém vai dizer: pastor, eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição, mas eu não quero esses sinais na minha vida não, viu? Não preciso. Tá bom a minha vida sem esses sinais. Eu perco a salvação. Eu não vou dizer que você perde a salvação é para quem crê. Se você crê de todo o coração, você está salvo. Você vai perder galardão, certo? Porque o raciocínio de Jesus é esse: vai e pregue e depois os sinais vão te acompanhar. Então os sinais são para os que pregam o evangelho, já falei isso. Quem não prega o evangelho não precisa desses sinais. Irmãos, quem que tem que pregar o evangelho? Só pastor? Quem que tem que pregar o evangelho? Não é todo mundo, não são todos os discípulos de Jesus. Todo mundo que é discípulo tem que fazer outros discípulos, né? Por isso tem a célula, por isso que a gente tem o desafio de fazer amizade, ganhar alguém para Jesus, começar a ensinar. Pregar o evangelho é para todos nós. Então, na verdade é isso, né? Por que eu preciso de sinal? Se eu não prego o evangelho, eu não preciso de sinal. O desafio é pregar o evangelho. Essa ressurreição tem que ser uma coisa, uma arma poderosa na nossa mão para falar para as pessoas, irmãos. Mas o que vai ativar a ressurreição? A pregação do evangelho. Senão a pessoa nunca vai ressuscitar. Então, meu irmão, tem que crer. Isso não é religião, isso aqui é fé na palavra, em Jesus, não é religião. Larga a mão da tua religião, passa a viver uma vida ao lado de Jesus, buscando Ele com sinceridade. Jesus é a tua religião, Deus Pai é a tua religião, o Espírito Santo é a tua religião. Como é que está o teu coração, irmão? Se Jesus vier hoje, se você não for, não adiantou nada. Todas as vezes que você veio na igreja, não adiantou nada, nada. A única coisa que adianta é subir para o céu com Jesus, salvo. Dá um glória a Deus aí, irmão. É isso. Agora, lógico, quem prega o evangelho vai orar, vai ter cura, vai ter libertação de vida, vidas vão ser restauradas. Leva tudo isso, leva galardão. Quanto mais galardão você tiver, irmão, significa que você mais trabalhou para o Senhor. Agora, presta atenção. A gente é muito covarde, irmãos. Vamos pegar no meu pé em casa hoje, que eu estou muito... A gente é muito covarde. Sabe o que o covarde faz? Pega o dom e esconde. Vocês conhecem a parábola, né? Ah, não, se eu for salvo, tá bom. Se Jesus me salvar, tá bom. Se eu entrar com nota 5, tá bom. Covarde. Você é covarde, irmão.
Você tinha que entrar com uma coroa daquele tamanho para glorificar o teu Deus, porque você o serviu com alegria e fez o máximo que você podia no amor, na evangelização, no trabalho da igreja. Você se envolveu, tudo que você tinha força na tua alma, você procurou se dedicar ao Senhor. Não fique só querendo a salvação, nota 5, irmão. Precisa frutificar. Quem quer frutificar, diga amém. Precisamos frutificar, irmãos. Se não estamos frutificando, está na hora de pedir perdão. Senhor perdoa e muda essa história, porque na verdade é isso, irmãos. O Senhor vai ficar tão feliz de poder ver assim: puxa filho, eu confio em você, você se dedicou tanto, você foi fundo na coisa, certo, você errou em algumas coisas, mas eu sabia que você ia errar mesmo, não tem problema, mas a tua pegada foi legal. É o que Deus vai falar para Davi, né? Davi, você deu umas pisadas na bola, mas Davi, a tua pegada era legal, Davi, você era um cara que, sinceramente, podia confiar em você. Como é que é a tua pegada com Deus, irmão? Como é que é a tua pegada com Deus? Como é que é a tua pegada com Deus? Bom, vamos terminar, senão, já viu. Para terminar, uma última marca, a vitória. A vitória. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Ele venceu a morte, Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, Ele morreu para nos salvar, foi levado ao céu e está à direita do Pai. E os discípulos que fizeram, irmão, depois da puxada de orelha e da palavra de Jesus, foram pregar por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, aleluia, confirmando-lhes a palavra e os sinais que acompanhavam. Então, irmãos, a vitória, Jesus venceu por nós, mas você tem que vencer também. Você tem que perseguir a sua vitória, irmão. A vitória é uma batalha. Olha só, Paulo diz assim: quem corre nos estádios, corre para ganhar o primeiro lugar. Você tem que correr pela vitória, você tem que lutar pela vitória. Paulo diz assim: eu esburro meu corpo para me anular, para não chegar no final eu ser desqualificado. Você tem que buscar a tua vitória, a vitória da tua fé em Jesus, da tua perseverança. Você tem que buscar a tua vitória, irmão, né? E alguém vai dizer: Jesus venceu por mim, mas fica sentado em casa, só ficando com essa confiança da vitória de Jesus na tua mente, não faz nada. Vá fazer alguma coisa, irmão. Então você precisa sempre perseguir a vitória de Jesus. No final do capítulo 15, Paulo escreve lá aos Coríntios: eis que vos revelo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Quando isso acontecer, vai se cumprir a escritura que diz: a morte foi tragada pela vitória, aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é o poder de ferir, né? Algo que, pontiagudo, que é colocado assim e pode nos machucar. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, Ele venceu para que eu vença, para que você vença, aleluia. A vitória está na tua mão, mas vá atrás dela, viva esta vitória na tua vida. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre aplicando-se cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Vamos trabalhar, irmãos, e de pregar o evangelho, e de fazer discípulos, comunhão com Deus, trabalho no reino. A chama da vitória viva no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Marcas da ressurreição: as mulheres sempre presentes na vida de Jesus, as boas notícias dadas a ela, vai avisar que Jesus está vivo. A fé na ressurreição, os discípulos não creram, tiveram que tomar um puxão de orelha do sinal do Senhor sobre as suas vidas. A missão: vai pregar o evangelho para todo mundo, os sinais vão nos acompanhar. Não tema, irmão, você vai orar, Deus vai abençoar, vai expulsar demônios, os sinais vão te acompanhar.
e a vitória vai vir, porque a vitória veio com a ressurreição do Senhor para a nossa vida. Jesus ressuscitou, por isso nós somos mais que vencedores. Fique em pé em nome de Jesus. Pastor Gui, vem cá, vem fazer uma oração pela igreja. Irmão, vamos orar por nós, todos nós queremos servir melhor ao Senhor, que essa palavra fique no teu coração, tá, meu irmão? Entrega a tua vida, Jesus quer te usar, se coloca na mão dele, deixa essa ressurreição viva no teu coração pela fé. Pastor, vem cá, estamos encerrando, tá? Ele vai orar e vai dar a bênção apostólica, vai encerrar o culto dessa noite, que Deus te abençoe. Terça-feira tem oração, meu irmão, não esquece, vem aqui buscar Deus em oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelo teu Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele também que nos confronta na palavra, para que possamos ser moldados e transformados segundo a sua vontade, Jesus, segundo o varão perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nessa noite nós escutamos, Pai, que a ressurreição possa estar viva, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos, Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua noiva preparada, adornada, para que juntos, Pai, nós possamos estar, Senhor, em toda a eternidade, na bodas do Cordeiro, Pai. Mas, Senhor, até lá nós queremos hoje, Pai, realiançar, Senhor, o nosso coração a Ti. Pai, novamente, Pai, queremos nos colocar como discípulos do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, nos dê forças, nos tira, Senhor, do comodismo, de todas as situações, para que nós possamos falar, para que nós possamos pregar a palavra, Jesus, todos os momentos, para que possamos pregar a ressurreição de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós calamos as nossas bocas e não falamos do seu amor e não proclamamos a esperança, as boas novas em Cristo Jesus. Pai, mas a partir de hoje, coloca, Senhor, uma chama em nosso coração, através do Espírito Santo, para que possamos falar de Jesus Cristo, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão ao nosso redor, Pai, no dia a dia das nossas vidas, Pai. Pai, perdoa aqueles que não querem os sinais sobre as suas vidas, porque não são discípulos, Senhor, reais, porque os discípulos, Pai, buscam a verdade, buscam obedecer ao Senhor. Por isso eu peço, Jesus, que os sinais possam seguir a todos aqueles que proclamarem o seu evangelho, Jesus. Quando eles estenderem as suas mãos, que os enfermos sejam curados, Pai. Quando eles clamarem, Senhor, que os céus venham sobre aquele lugar, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Realmente nos dá essa autoridade, nos dá essa força, esse poder na sua palavra, Deus. E, Senhor meu, nós te agradecemos hoje como domingo de Páscoa, o domingo de ressurreição. Obrigado, Deus, por ter ressuscitado o seu Filho. E hoje o seu Filho está à destra do Senhor. E hoje nós clamamos, adoramos um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus cujo reino é um reino de verdade, é um reino eterno. Hoje nós servimos um Deus que está vivo em nossos corações. Deus, o mundo clama para deuses que não escutam e não veem, e não possam responder, mas nós servimos a Jesus, que vive e reina em nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa essa semana em nossas vidas, que Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo nos encha, mais uma vez encha, Senhor, as nossas vidas com Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, realmente servir ao Senhor, sermos servos do Senhor, cujo Senhor agrada o coração do Pai. Nessa noite, Pai, abençoa cada família, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho, cada irmão, Pai, em nome de Jesus, abençoa, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. E que a paz esteja com todos os irmãos, bem como o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor sincero e incorruptível. Se você ama o Senhor assim, diga amém.